Podcast. Com Elviro Rebouças. Bom dia aos telespectadores empresários, os meus amigos, minhas amigas, aos dirigentes da FCDL e de todas as CDLs do Rio Grande do Norte. Esse é o podcast número 73, do dia 26 de agosto, ano 2022. Santo do dia, São Zeferino, primeiro Papa da Igreja Católica do século III depois de Cristo, durante um bom período. E foi ele o iniciador das catacumbas de Calixto em Roma, apreciadas até a atualidade. As notícias de economia da semana. A Pepsi Cola vende a Mabel com um prejuízo de mais de 500 milhões de reais 10 anos depois de comprar a empresa. A companhia, que havia comprado o negócio de biscoito por 700 milhões em 2012, agora vendeu os ativos por 152 milhões a Camil. Ordem da multinacional era sair rápido do setor, apurou a imprensa nacional. A gigante multinacional Pepsi Cola Internacional vendeu nesta semana a operação da fabricação dos biscoitos Mabel, após ter ficado 10 anos com a empresa em seu portfólio. Não foi um bom negócio para a companhia americana, uma vez que as perdas com a operação foram de mais de 500 milhões de reais em 10 anos, sem contar a inflação do período. A ordem da Pepsi Cola Internacional, a PepsiCo, era sair rápido do negócio, por isso o preço foi tão baixo. Além disso, segundo outra pessoa próxima ao assunto, o interesse da Mabel não foi muito forte no mercado. O prejuízo de quase 550 milhões de reais em 10 anos foi revelado após a Camil ter divulgado nesta quinta-feira, ontem, dia 25, que pagou um total de 152 milhões e 800 mil reais pelas empresas que controlam a Mabel. 10 anos atrás, quando a PepsiCo Internacional entrou no negócio, o valor foi bem diferente, cerca de 700 milhões de reais, conforme mostrou reportagem do Estado de São Paulo ontem a respeito do assunto. Ou seja, a Pepsi Internacional recuperou pouco mais de 20% do capital que pagou pela fábrica de biscoito. A Mabel foi fundada por uma família de imigrantes italianos no ano de 1950 no Brasil. E antes da venda para a PepsiCo, em 2012, teve um fundo, o Icatu, entre seus sócios. A saída da gigante americana, que ocorre agora, vem de alguns meses depois da mudança do comando do segmento de alimentos da Pepsi Internacional e com ramificação no Brasil, que ocorreu em março. Dificuldade de vender a Mabel. A decisão da Pepsi Internacional de sair do negócio, segundo apurou a reportagem do Estado de São Paulo, está ali relacionada ao fato de que seu foco voltou para o segmento de snacks funcionais, uma estratégia global que garante margens maiores do que biscoitos da Mabel, que são mais baratos e considerados um produto de combate. As demais marcas da PepsiCo acabam acessando todas as classes e até por isso nunca houve um interesse em transferir a Mabel em uma marca global, explicou a fonte da companhia. Além disso, o mercado de biscoito no Brasil é considerado de volumes vendidos, deixando grande parte dos fabricantes com alta capacidade ociosa. Um fato relevante divulgado pela Camil nesta quinta-feira também mostrou que a Mabel operava bem aquém de sua capacidade, com 40% de suas máquinas de fabricação de biscoitos paradas a maior parte do ano. Hoje, a capacidade de produção da Mabel é de 110 mil toneladas por ano, mas só 66 mil de toneladas estavam saindo das linhas das fábricas da companhia. Conforme informou a Camil, nesta quinta-feira, a receita líquida dos ativos atualmente é de 421 milhões, portanto, conforme informou o presidente da companhia, Luciano Quartiero, há espaço para dobrar o faturamento das sociedades, uma vez que já existe capacidade instalada para produzir o dobro do que foi produzido no último ano. Enquanto no Brasil se revisa o PIB para 2,2% no ano de 2022, o que é uma notícia alvissareira para as cores verde e amarela, os Estados Unidos é revisado para cima também, mas só que lá há uma possibilidade agora de um déficit do PIB do ano de 2022 de 0,6%. Ou seja, o PIB americano deverá decrescer em comparação ao ano 2021, 0,6% no segundo trimestre, com o crescimento americano já havia encolhido 1,6%.
no primeiro trimestre, nova queda entre abril e junho. Significa que a maior economia global entrou em recessão técnica. O Produto Interno Bruto, PIB dos Estados Unidos da América, sofreu uma queda anualizada no trimestre de 2022 de 0,6%, segundo a revisão divulgada pelo Departamento de Comércio do país na quinta-feira, ontem. O cálculo inicial publicado há cerca de um mês apontava contração maior da economia norte-americana, pensava-se em 0,9%. Como o PIB dos Estados Unidos da América já havia encolhido 1,6% no primeiro trimestre de 2022, a nova queda entre abril e junho significa que a maior economia global entrou em recessão técnica. O Departamento de Comércio informou também que o índice de preço gastos com consumo, PCE, em sigla em inglês, avançou a taxa anualizada de 7,1% no segundo trimestre, repetindo a estimativa original. Já o núcleo do PCE, que desconsidera preços de alimentos e energia, subiu 4,4% no mesmo intervalo, também confirmando a leitura prévia dada pelo mercado. O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve, que é o Fed, o Banco Central americano. Portanto, os Estados Unidos estão em recessão. E a inflação este ano, nós no Brasil que estamos reclamando de uma inflação de janeiro a dezembro que deverá chegar a 8%, 7,9% mais precisamente é a estimativa da Fundação Getúlio Vargas e do próprio Banco Central do Brasil. Nos Estados Unidos já se fala numa inflação de 2 dígitos, podendo chegar até 12% de janeiro a dezembro de 2022. Para que você, meu telespectador, que também me escuta pela TCM de Mossoró, e você, empresário, saiba, meu amigo, minha amiga, que a inflação não é uma especiaria nacional do Brasil, na economia do Brasil. Ela se espraia nesses tempos de Covid-19, que ainda permanece nefastamente causando ribuliço nas economias do mundo. Essa guerra sangrenta e sem fim, que completou ontem 6 meses de guerra entre a Ucrânia e a Rússia, ela se universalizou a inflação. Juros altos, os bancos centrais dos países aumentando os juros, e inflação na Europa prevista para 8%, 9% de janeiro a dezembro desse ano, e nos Estados Unidos da América, a grande locomotiva, o grande Boeing da aviação econômica do mundo, também com inflação chegando próximo a 2 dígitos. Essa é a notícia que vem do tio Sam. A China também com a sua previsão de crescimento da economia esse ano, alentada em 6,8%, quando a previsão inicial falava-se de um crescimento econômico para um país que tem 1,550 bilhões de habitantes, falava-se até em 8% no crescimento da economia. Agora é 6,5% a previsão de janeiro a dezembro do crescimento da grande Ásia, o país mais populoso do mundo. Estamos em pleno ano eleitoral para a escolha de presidente da República, vice-presidente, governador dos estados, 1/3 do Senado Federal, toda a bancada de 513 deputados federais e das assembleias legislativas dos estados, como também a Assembleia Distrital do Distrito Federal. 5 medidas, pelo menos, se espera no plano de governo do próximo presidente, seja reeleito o presidente Jair Bolsonaro ou seja eleito um outro candidato. Há menos de 40 dias das eleições, compartilhamos algumas ideias de políticas públicas voltadas para a educação financeira. Ultrapassando as caixinhas da esquerda e da direita, acredito que todo cidadão brasileiro quer é um Brasil melhor, com mais educação, saúde, qualidade de vida, etc. Apesar dos diferentes pontos de vista sobre como alcançar esses objetivos. Partilho com vocês algumas políticas públicas que eu gostaria de ver no plano de governo do próximo presidente do nosso país, seja ele quem seja. E claro, vale também para as propostas dos novos deputados e senadores a serem eleitos. Dar o peixe e ensinar a pescar. Todo mundo já ouviu a famosa frase, não se pode dar o peixe, tem que se ensinar a pescar. Quando o assunto é políticas assistenciais, como o Auxílio Brasil ou o antigo Bolsa Família, eu ouso em discordar e concordar ao mesmo tempo. Precisamos ter esse Auxílio Brasil, esse Bolsa Família, mas temos que educar a população para ela procurar, educativamente, procurar um anzol e pescar o peixe, ao invés de dar somente o peixe. De acordo com o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar, no contexto da pandemia da Covid-19, divulgado em junho, 33 milhões e 100 mil pessoas não têm o que comer no Brasil.
e 58% estão em insegurança alimentar, quando a comida na mesa não é uma certeza. Dado isso, os auxílios financeiros do governo são extremamente necessários. Uma pessoa que passa fome não tem sequer condições de trabalhar. Porém, isso não quer dizer que no médio e longo prazo não se possa fazer nada para que a pessoa mude de fato a sua condição. Se criássemos uma regra para que, ao receber o auxílio, o beneficiário e sua família passem por um programa de educação financeira e profissionalização, levaríamos autonomias às pessoas e colaboraríamos para pôr fim ao ciclo de pobreza do nosso país. O empreendedorismo também é coisa da periferia? Precisamos, um dos temas de educação financeira que eu mais gosto de abordar é a multiplicação de sonhos, é a economia circular. Quando incentivamos as pessoas a lidarem bem com o dinheiro e empreender, sonhar mais alto, a economia do nosso país precisa crescer e cresce junto. É um efeito cascata e os grandes empresários já sabem disso há muito tempo. Então, por que não furar a bolha e fazer esse movimento crescer nas periferias? Precisamos de um projeto de empréstimos a juros baixos para que as pessoas possam começar seus negócios. Mas não só isso, oferecer junto com os empréstimos cursos gratuitos sobre administração financeira, finanças, marketing voltados para a realidade das periferias. A informação e a capacidade que farão com que as pessoas prosperem e não apenas se endividem. É preciso entrar na casa das pessoas, um trabalho que eu admiro muito no SUS e que todo mundo que veio da periferia conhece bem, é o dos agentes de saúde. Esses profissionais dedicados, atrelados aos postos de saúde, vão até a casa das pessoas, conversar com elas e fazer um acompanhamento minucioso da saúde das famílias brasileiras. Uma campanha de educação financeira, para dar certo, precisa ter ao menos lógica. Ela precisa conhecer a realidade das pessoas e fazer atendimentos especializados. Afinal, cada caso é um caso. Sabemos que a ajuda financeira está ligada intimamente à saúde física. Quem não está bem com suas finanças acaba em algum momento da vida apresentando problemas de saúde, como ansiedade, depressão, crise de pânico e outras doenças. Cuidar do dinheiro e educar financeiramente as pessoas é cuidar da saúde emocional e fazer com que dominem as incidências de doenças e idas ao médico. Nesse sentido, vamos propor um programa de educação financeira em parceria com os postos de saúde que fazem na sua área também esse atendimento e também com os conselhos comunitários e outras instâncias locais. Poderia ser a solução para levar cursos e consultórios para os bairros, para a periferia mais afastada. O poder de transformação da comunicação, outro jeito de entrar na casa das pessoas e por meio de veículos de comunicação. Por isso, fazer campanhas de educação financeira nos canais de televisão e rádio abertos pode gerar um impacto imensurável. Isso pode ser feito de diversas maneiras, com campanhas publicitárias, nos horários comerciais, com a parceria com novelas para abordar o tema e com regras claras de programação que estimulem a presença dos programas de educação financeira na grade. A escola pública é para multiplicar sonhos. Por fim, mas não menos importante, destaco a escola pública. Na minha opinião, ela é a maior agenda transformadora da nossa sociedade. Não é à toa que foi escolhida como foco do nosso projeto que leva a educação financeira a jovens do ensino médio. E a escola pública no Brasil já fez muito, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, em todo o país. A escola pública foi um celeiro de valores no passado como no presente. E quem sabe, melhor ainda será no futuro. Essa escola pública fazer não só os sonhos virarem realidade, mas especialmente encaminhar as pessoas para as suas verdadeiras trilhas. Ganha a eleição quem ganhar. Que esse mapa não saia do horizonte do nosso governante. Rezemos a Deus para que o Brasil melhore na sua qualificação, no seu governo, porque medidas necessárias estão sendo clamadas. 4 em cada 10 segurados do INSS estão na fila do BCP. O Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS,
fechou acordo com a Defensoria para agilizar a concessão, mas ainda não há medidas práticas. De cada 10 cidadãos que esperam pela concessão do benefício na fila do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, 4 deles aguardam pelo BCP, que é o benefício de prestação continuada, que paga um salário mínimo, R$ 1.212, a idosos e pessoas com deficiências de baixa renda. Segundo dados fornecidos pelo próprio Instituto ao jornal Folha de São Paulo, na capital paulista, no mês de julho passado, 1.500.000 pedidos levaram à análise do órgão, à espera de uma resposta. Do total, 628.600 eram solicitações para o BCP, o que representou 43% dos pedidos. A espera pode chegar a quase um ano, dependendo do tipo de benefício pedido. Acordos têm sido fechados pelo INSS na tentativa de conseguir dar fluxo aos pedidos. No entanto, a pandemia, as greves administrativas e dos peritos e as aposentadorias de servidores fizeram a fila disparar em 2022. Somente na espera da perícia médica, há cerca de 1.100.000 cidadãos esperando esse benefício. O último acordo foi fechado no dia 16 de agosto com a DPU, que é a Defensoria Pública da União, mas não houve até agora nenhuma medida prática que pudesse agilizar a liberação dos benefícios, especialmente para os cidadãos em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é atender justamente aos cidadãos que esperam pelo BCP, permitindo que unidades de defensoria realizem atendimentos. Na prática, no entanto, a iniciativa ainda não funciona. Não há nenhuma unidade de defensoria disponível para atender aos cidadãos. Acreditamos que ao firmar o acordo e agora vão criar a estrutura, é que precisa haver realmente normatização para dar celeridade a uma necessidade tão premente do direito previdenciário. Essa é a nossa opinião. Uma notícia do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte isentou o ICMS das agroindústrias familiares, que agora estão isentas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, para saídas internas de mercadorias. A decisão foi tomada pelo governo do estado do Rio Grande do Norte nesta quinta-feira, ontem, por meio do decreto 31.843, que altera o regulamento do Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. As informações foram publicadas no Diário Oficial do Estado. O ICMS é um tributo estadual que incide sobre uma grande variedade de produtos, como eletrodomésticos e combustíveis, e na prática é cobrada por meio de adição do imposto ao preço do produto comercializado ou do serviço prestado, quando ocorre uma venda ou um serviço. Agora, o consumidor do Rio Grande do Norte, as empresas familiares de produtos agrícolas, passam a não ter a tributação dos seus produtos, equacionados na agricultura familiar ou agroindústria familiar. Portadores do selo de produtos da agricultura familiar estão isentos de pagar o ICMS. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou ontem, dia 25, um acréscimo de 0,56%, enfileirando 113.531 pontos. O dólar americano fechado a R$ 5,13. Bom dia, muito obrigado e até o próximo programa.